Meus amados, que a graça e a paz do nosso Deus continue nos abençoando nessa noite. Meus amados, nós vamos dar continuidade lá em Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10. Do versículo 16 ao 27. Josué 10, do 16 ao 27. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim: Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E anunciaram a Josué. Foram achados 5 reis, escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo o restante que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhes trouxeram 5 reis: o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Trazidos o rei a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: Chegai e ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disto, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido. E na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até ao dia de hoje. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esse momento precioso de estarmos cultuando ao Senhor e tendo a oportunidade, o privilégio de estarmos a Deus exaltando e glorificando o teu santo nome. Te pedimos, ó Pai, que agora, nesse momento em que ouviremos a exposição da tua santa palavra, que o Senhor assim possa conduzir o teu povo, Deus, cada um dos teus servos, cada vida que se encontra aqui nessa noite, de maneira que o Senhor possa assim estar dando entendimento a cada mente, abrindo cada coração, para que a tua palavra, ó Deus, possa estar fincando as suas raízes, transformando o nosso viver, fazendo com que, ó Deus, sejamos conduzidos a viver continuamente na busca de santificação, o viver piedoso, o viver agradável ao Senhor. Que por meio da tua palavra o Senhor também esteja nos conduzindo, a Deus, ao arrependimento, ao reconhecimento sincero que somos pecadores e de que necessitamos do teu perdão, da tua graça,
a cada instante. Dar-nos, ó Deus, a disposição sincera de assim nos colocarmos em Tua presença. Continue conosco no decorrer desse culto, nos abençoando, nos fortalecendo e nos direcionando. É assim que eu peço, agradecido em nome e para a glória de Cristo. Amém. Meus amados, o que nós temos visto em grande parte do livro de Josué é a demonstração do juízo divino, né? Deus executando o seu juízo nas nações, né, de Canaã. E diante desse manifestar do juízo divino, diante desse acerto de contas, né, do Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, com o homem pecador, é claro que nos vem uma pergunta, né, que tanto foi expresso no decorrer dos hinos cantados, como também dos textos que nós lemos, que é onde, né, encontrar refúgio diante do juízo divino. Há um sermão, né, de Jonathan Edwards, que tinha um título, né, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Foi um sermão que ele pregou baseado lá em Deuteronômio 32, o verso 35, né, que diz assim: ao seu tempo, quando resvalar o seu pé. Eu lerei só uma parte, né, desse sermão, e que ele tratava exatamente acerca do juízo de Deus. Ele diz o seguinte: a ira de Deus é como grandes águas represadas, que crescem mais e mais, aumentam de volume, até que encontram uma saída. Quanto mais tempo a correnteza for reprimida, mais rápido e forte será o seu fluxo ao ser liberada. Verdade que até agora ainda não houve um julgamento por vossas obras más. A enchente da vingança de Deus encontra-se represada, mas, por outro lado, vossa culpa cresce cada vez mais, e dia a dia vocês acumulam mais e mais ira contra si mesmos. As águas estão subindo, continuamente fazendo sua força aumentar mais e mais. Nada, a não ser a misericórdia de Deus, detém as águas, as quais não querem continuar represadas, e forçam uma saída. Se Deus retirasse sua mão das comportas, elas se abririam imediatamente, e o mar impetuoso da fúria e da ira de Deus iria se precipitar com furor inconcebível, e cairia sobre vocês como poder onipotente. E mesmo que vossa força fosse 10.000 vezes mais do que é, sim, 10.000 vezes maior do que a força do mais forte e vigoroso diabo no inferno, não valeria nada para resistir ou deter a ira divina. Como eu havia dito, Deus aqui está dando continuidade à execução do seu juízo aos povos de Canaã. É claro que ao mesmo tempo no qual vemos Deus ordenar diversas vezes que esses povos deveriam ser totalmente destruídos e que não fossem poupados, mesmo que houvesse crianças, idosos, mulheres, a ordem constante que nós vemos do Senhor dado a Josué e ao seu exército é que o seu juízo deveria ser executado. Mas isso nos leva ao mesmo tempo a entender por que Deus, né, está executando o seu juízo sobre esses povos que habitavam Canaã, e se talvez, né, da parte de Deus ainda esteja sendo demonstrado talvez um excesso, né, da sua ira e da sua justiça. Mas observe que bem antes, né, do Senhor estar levando finalmente o povo de Israel a estar conquistando a terra, ele já estava demonstrando a sua misericórdia para com esses povos. Lá em Levítico 18,
O verso 24 ao 28 diz assim: com nenhuma destas coisas vos contaminais, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu vos expulso de diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Mas bem antes disso, antes de Deus está conduzindo o povo por meio de Moisés, atravessando o deserto, lá também em Gênesis 15, o verso 16, Deus também já havia declarado a situação daqueles povos. Diz assim, Gênesis 15, 16, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então observe que Deus estava aguardando o tempo certo, para que finalmente então o seu poder, a sua justiça, o seu juízo finalmente fosse executado sobre aquelas nações. Mas ao mesmo tempo em que Deus já havia falado a Abraão, a Moisés e ao seu povo em geral, que ele estava aguardando o tempo certo até que chegasse a devida medida do pecado do povo daquelas nações, observe que Deus está constantemente demonstrando a sua misericórdia, constantemente ele está sendo paciente com o pecador. Mas diante desse juízo, diante então da justiça divina sendo executada, novamente, onde encontrar refúgio? Diante do derramar do juízo divino. No contexto que nós já vimos, nos primeiros versículos do capítulo 10, nós vimos Deus agir com grande poder, com grande milagre, fazendo com que parasse-lhe o sol, a lua, para que então finalmente o povo do Senhor, o seu exército, pudesse estar dando continuidade à batalha. Vimos também chuvas de pedras sendo derramadas sobre os inimigos do povo do Senhor. O contexto então é exatamente essa demonstração de Deus conduzindo o seu povo, o seu juízo sendo executado, a sua justiça sendo demonstrada. Mas naquele primeiro momento em que Deus, nos primeiros versículos do capítulo 10, estava executando o seu juízo sobre os povos de Canaã, nós vimos que os reis, eles não foram naquele primeiro momento mortos, ou seja, os reis daquelas 5 cidades, como nós vimos logo no início do capítulo 10. Aqueles que estavam fazendo a aliança de ir contra os gibeonitas, ou seja, de lutarem contra aqueles que haviam feito uma aliança com Josué. Esses reis, então, que fugiram em meio àquele momento de chuvas de pedra e de perseguição do exército de Israel, eles então procuram refúgio em algumas covas, em algumas cavernas ali próximos, então, para que eles pudessem finalmente tentarem se esconder, ou se livrarem da morte e da destruição que estava sendo executada pelo Senhor, através do seu exército, através do exército de Israel. E novamente eu tomo a pergunta: onde encontrar refúgio diante da execução do juízo divino? A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que muitas vezes os homens, eles buscam refúgio no local errado. Buscam refúgio diante da execução ou da manifestação do juízo divino. Não o refúgio apropriado, não o refúgio qual ele possa de fato se esconder e encontrar abrigo, encontrar segurança.
Observe o verso 16 e o verso 17, diz: aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E anunciaram a Josué: foram achados 5 reis, escondidos numa cova em Maquedá. É interessante o sentido, né, de Maquedá, porque ela vai ter, na verdade, 2 sentidos. Vai ter, às vezes, o sentido de lugar de pastores, mas também há um sentido, né, que talvez até faça mais justiça ao contexto aqui, que é lugar de estabilidade, ou seja, lugar de segurança. É interessante que há, inclusive, né, na Espanha também uma cidade com esse mesmo nome. Como a Espanha, né, por um certo período de tempo, foi também ali invadida pelos muçulmanos, ali também eles construíram uma cidade com esse mesmo nome, que também em árabe vai ter esse mesmo sentido. Lugar estável, firme, um lugar sólido, ou seja, um lugar de refúgio. Inclusive nessa cidade, na Espanha, tem até um castelo, né, um forte, uma construção, exatamente representando esse local de segurança, esse lugar de refúgio. Observe que esses reis, eles, fazendo essa junção, né, de Maquedá e dessa cova, parece que eles ali entenderam que ali havia então um local de segurança, um lugar estável, um lugar no qual eles poderiam finalmente então estarem se livrando daquela execução do juízo divino, da demonstração do poder do Senhor. O grande problema é que quando nós tentamos usar qualquer outro refúgio que não seja o Senhor, nós encontramos vários problemas, várias dificuldades, quando o Senhor não é o refúgio no qual nós venhamos então estar nos escondendo e procurando abrigo. O primeiro problema que nós encontramos nessa busca desse refúgio por esses reis que tentam esconder diante da execução do juízo divino, é que muitas vezes os nossos lugares de refúgio, eles podem acabar se tornando uma espécie de calabouço, uma espécie de prisão. Observe o versículo 18. Disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ele homens que os guardem. Observe que aquele aparente lugar de refúgio, de segurança, de abrigo, ao mesmo tempo acaba se tornando para aqueles reis exatamente o seu local ou a sua prisão. Porque a ordem dada a Josué diante daquela situação é que eles então finalmente fossem presos, rolassem grandes pedras e os prendessem exatamente no local em que eles estavam buscando como refúgio ou como segurança, em meio ao medo, em meio àquele momento de fuga e de tentar fugir da ira divina. Nós sabemos que as pessoas, elas têm buscado vários locais de refúgio no mundo em que vivemos. Há vários abrigos que as pessoas buscam, talvez, entendendo ser o melhor lugar em que eles possam, então, finalmente encontrar a verdadeira segurança. É claro que não estou falando aqui de um abrigo em meio, talvez, a uma guerra ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas digo aqueles que muitas vezes têm buscado refúgios, seja nas drogas, muitos talvez na riqueza ou na pornografia, na prostituição. Há vários lugares em que as pessoas, ao tentarem fugir da verdadeira realidade na qual se encontram, eles tentam encontrarem refúgios em vários outros lugares. Porque com certeza, quando nós buscamos
refúgio no Senhor e em sua palavra, nós somos duramente confrontados com os nossos pecados. Então, muitas vezes é muito mais fácil tentar encontrar refúgios em outros lugares, nos quais esse refúgio nos dá a falsa sensação de segurança e de que ali então estamos escondidos. Mas observe que esses refúgios, eles acabam se tornando uma verdadeira prisão. Quantos têm sofrido, quantos têm padecido, porque acabam se tornando escravos dos seus lugares de refúgio, e que não é o Senhor. Quantos têm sofrido por terem buscado refúgio em qualquer outro local e não no Senhor. Em segundo lugar, ainda aprendemos que quando nós buscamos refúgio no lugar errado, isso não nos livrará de ter os nossos pecados e aquilo que somos expostos diante do Senhor. Observe o verso 22 e o verso 23. Depois disse Josué: abri a cova, a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, e o de Eglon. Observe que por mais que esses reis tentassem se esconder e fugir da ira e do justo castigo, eles foram presos, mas aqui de um a um eles são chamados como que diante de um tribunal, tendo agora ter que comparecer diante do juízo divino. Observe que a ideia é como se cada um fosse chamado nome por nome, para prestar contas, para finalmente estar diante daquele que é o juiz de toda a terra, aquele que por mais que tentemos nos esconder diante daquilo que somos e dos nossos pecados, jamais poderemos nos esconder diante daquele que é o juiz de toda a terra. Assim também foi Adão e Eva, quando pecaram. Eles tentaram se esconderem ali por entre as árvores, e por mais que Deus os chamasse, e é claro que não que Deus não soubesse onde eles estavam, mas era necessário que eles reconhecessem por que estavam fugindo, por que estavam se escondendo. Observe que exatamente dessa mesma forma que os homens, eles tentam se esconder constantemente, diante dos seus pecados e na busca dos seus refúgios, talvez levando em sua mente a ilusão de que possa então finalmente se esconderem do Senhor, como se o Senhor não pudesse ver quem somos, o que fazemos, e até mesmo o que há no mais profundo do nosso coração. A verdade é que não há abismo tão profundo em que Deus não possa nos encontrar. O Salmo 139, ele vai falar exatamente isso. Por mais que subo no mais alto ou que eu vá para o mais profundo abismo, lá o Senhor estará. Não há lugar no qual possamos nos esconder. Mas ao mesmo tempo, por mais que sabemos que nós não podemos nos esconder diante do Senhor, aquele que prescruta todas as coisas e que nos vê no mais íntimo, no mais profundo do nosso ser, ao mesmo tempo também sabemos que não há abismo tão profundo em que a graça de Deus não possa resgatar o pecador. Lembre de Jonas, capítulo 2, lá no profundo, dentro do ventre de um peixe ou de uma baleia, ou como quer que queiram, como muitos vão questionar, o fato é que ele estava lá no mais profundo abismo, e foi exatamente ali naquele abismo que Jonas então clamou ao Senhor,
direcionou ao Senhor a sua oração. E finalmente, então, a sua oração foi ouvida. É tanto que ele exclama e diz: ao Senhor pertence a salvação. Ou seja, para aqueles que têm procurado, talvez um abrigo distante do Senhor, a verdade é que por mais profundo que seja o abismo no qual você se encontra, a graça do Senhor ainda assim pode socorrê-lo. A terceira coisa que nós aprendemos ainda nesse texto, acerca de buscar um refúgio no lugar errado, é que esse refúgio, que se torna uma prisão, que não nos esconde da presença de Deus, ele também pode acabar se tornando como que um sepulcro aberto. Observe o verso 27. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido. E na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até ao dia de hoje. Observe, meus amados, que o refúgio que muitos têm buscado acaba se tornando a sua própria sepultura, o seu lugar de morte, o local no qual finalmente será sacramentado a sua morte, a sua destruição. As covas geralmente eram utilizadas com essa finalidade, né? Tanto que Abraão, ele compra, né, quando Sara falece, ele compra ali uma caverna, né, um local para que ele pudesse então estar ali colocando, né, os restos mortais da sua esposa, para que ali então finalmente pudesse estar sendo guardada. É irônico, é inusitado perceber como esses homens estão buscando a vida no lugar onde reina a morte, buscando esconderijo, buscando poupar-se da morte e da destruição no lugar onde habita a morte. O texto vai dizer lá no verso 27, que ali então foram roladas pedras, para que pudesse então finalmente tapar a entrada daquela cova. E diz o 27 o quê? Que ali se encontravam até ao dia de hoje. Ou seja, até aquele momento em que o texto estava sendo escrito, até aquele período, aqueles homens se encontravam ali depositados naquela cova. Ou seja, o lugar de refúgio, o lugar de abrigo, era exatamente o local em que encontravam os seus restos mortais. Ou seja, observe que o refúgio errado, ele acaba se tornando exatamente essa sepultura. Mas ao mesmo tempo, em que vemos então o juízo divino sendo demonstrado, nesse texto nós vemos também o triunfo da igreja sobre os seus inimigos. Ou seja, no decorrer da história, a igreja sempre triunfou, mesmo em meio à perseguição. Seja no Egito, quando Deus estava libertando o seu povo, e finalmente então o Senhor conduziu o seu povo em meio à libertação, conduzindo no deserto, enviando inúmeras pragas para que o Egito pudesse então finalmente contemplar quem era o Deus de Israel. Vemos também no período, logo no início do cristianismo, a era dos mártires, como muitos foram perseguidos, mas ainda assim, a igreja, ela continuou a triunfar, mesmo em meio à perseguição. Um certo comentarista, acerca desse texto, ele diz o seguinte: para o cristão, essas cenas, né, descritas aqui no texto de Josué, brutais, parecem bem distantes da adoração do príncipe da paz.
Jesus, porém, alertou os seus próprios seguidores que o discipulado traria guerra e perseguição. Os horrores da guerra não são estranhos ao cristão, nem à Bíblia. Nunca negou que aquele que veio em paz e sofreu por ela voltará com uma espada. Então observe que a igreja ela é constantemente conduzida a enfrentar inúmeras batalhas. Talvez não as batalhas aqui descritas por Josué, mas nós sabemos muito bem que há uma batalha constante do reino dos céus contra o reino das trevas. Diante então desse cenário, no qual a igreja então é conduzida mesmo diante dessas batalhas e dessas perseguições, a estar então finalmente triunfando sobre os seus inimigos, nós também podemos aprender algumas lições. A primeira, do verso 18 ao 19, é que diante dessa batalha constante, nós não podemos nos desviar do nosso foco. A segunda parte do verso 18 diz: porém, vós não vos detenhais. E o verso 19: persegui os vossos inimigos, e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. É interessante no verso 18 dizer: não vos detenhais. Isso nos lembra tanto o encorajamento do Senhor dado, a Josué, lá no verso 8, mas também conduz a nossa mente a olhar para o verso 12, o que aconteceu quando o Senhor deteu o sol e a lua. Isso é interessante porque nos demonstra que ao mesmo tempo Deus que está conduzindo Israel, está aqui detendo, seja o sol, a lua, a terra ou o universo. O fato é que o povo do Senhor, o exército do Senhor também não poderia se desviar do seu foco, da sua finalidade, que seria destruir os seus inimigos. Assim como o sol não se deteria, não se poria lá no horizonte, os inimigos do Senhor também não deveriam se esconder em suas cidades, deveriam serem perseguidos e finalmente então destruídos. Ou seja, o Senhor deveria destruir, ou melhor, o povo de Israel deveria então finalmente destruir os seus inimigos. E o que nós aprendemos com isso? Ao mesmo tempo, se nós então não podemos perder o nosso foco, não podemos permitir que ganhos de curto prazo venha a nos desviar de objetivos maiores. Observe que por mais que esses reis estavam presos em covas, e Josué ele poderia muito bem ser tomado talvez pelo orgulho de tentar logo naquele momento deter aqueles reis, ou poderia então talvez se contentar tão somente com aqueles reis que estavam ali presos naquelas covas e deixasse então o objetivo maior, que seria o de destruir os inimigos que estavam fugindo. Observe que muitas vezes em nossa vida, em nossa caminhada cristã, nós diminuímos a nossa caminhada, nós nos detemos por causa de objetivos menores, de lucros passageiros, e acabamos perdendo o foco e o objetivo maiores, ou seja, aquilo que de fato deve ser perseguido e aquilo que deve então ser continuado, que são exatamente os objetivos maiores, a finalidade maior. É tanto que o Senhor Jesus, ele diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Um outro comentarista acerca ainda desse texto, ele diz: Josué poderia ter agido assim. A ilustração principal é de que é a descoberta do esconderijo dos reis da coligação do sul da batalha abaixo de Gibeão. A descoberta dos reis foi uma grande mudança de sorte, certamente dada a Josué por Deus. Matá-los teria sido uma grande vantagem. No entanto, Josué percebeu que sua principal tarefa era derrotar os exércitos deles e ocupar as terras do sul. Por isso, selou a cova em que os reis estavam escondidos e depois lidou com eles. A maioria dos cristãos podem aprender algo com Josué neste ponto, pois somos confrontados muitas vezes com oportunidades boas, mas de curto prazo. E não raro, elas nos afastam das tarefas principais. Observe que nós temos um objetivo maior. Nós não podemos perder tempo com coisas passageiras, secundárias, insignificantes, sabendo que de fato temos um propósito e um bem muito maior a ser alcançado. Ao mesmo tempo, meus amados, então, diante desse triunfo da igreja, nós aprendemos ainda nesse texto, no verso 20 e 21, que quando nós andamos no mesmo objetivo, nós fortalecemos a unidade. Diz o verso 20 e 21, tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em Maquedá, e não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Observe que quando nós não perdemos o foco daquilo que deve ser o objetivo maior, a paz, a unidade reina dentro do povo do Senhor. Nós vemos vários exemplos no próprio livro de Josué, que quando nós perdemos o foco e o objetivo maior, o que nós vemos é o caos. Por exemplo, aqui mesmo em Josué 9, 18, quando Josué e os anciãos fizeram uma paz e aliança com os gibeonitas, nós vimos no verso 18 do capítulo 9 que começou a haver desconfiança, murmurações, ou seja, a paz não estava mais reinando, porque o povo de Israel começou a murmurar: olha, vocês fizeram aliança com um povo que era o nosso inimigo, um povo que deveria ser destruído. Mas temos um outro grande exemplo, quando alguém perde o foco, se desvia da finalidade. O próprio Acã, ele deveria ter em mente aquilo que era o foco principal: destruir os inimigos, obedecer à ordem do Senhor. E pela busca de um ganho passageiro, uma capa babilônica, barras de ouro e prata, nós vemos que Acã não somente trouxe a inquietação em Israel, como a própria derrota na próxima batalha a qual o povo foi conduzido. Então observe que quando nós perdemos o foco como igreja, como povo do Senhor, ao mesmo tempo também a igreja é conduzida à inquietação, à incerteza. Ou seja, o medo impera, não reina a paz. Mas mesmo assim, meus amados, ainda prosseguindo nessa manifestação do juízo divino, nesse caminhar da igreja, nesse triunfar da igreja sobre os seus inimigos, nós aprendemos também nesses versículos que a igreja é aquela que subjugará os seus inimigos.
verso 24 ao 26, diz assim: trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães dos exércitos que tinham ido com ele: chegai pondo o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disto, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. A primeira coisa que vemos nesses versículos, primeiro, nós vemos Josué encorajando os seus generais, como eles deveriam fazer, ou pelo menos, como Deus conduziria a fazer por meio deles diante dos seus inimigos. Ao mesmo tempo, vemos uma demonstração tanto de unidade como de humildade do próprio Josué, de demonstrar que não era simplesmente ele aquele que seria não somente a figura principal, mas demonstrar que ali estava o povo do Senhor, conquistando os seus inimigos, e como eles finalmente iriam dominar os seus inimigos. Essa ideia de pisar sobre o pescoço, ela vai ter, eu vou citar pelo menos 2 sentidos. Primeiro, um sentido histórico. Geralmente em várias nações daquela região, do Oriente Próximo, você encontra vários desenhos ou relevos, tanto do Egito como da própria Pérsia, demonstrando muitas vezes os reis pisando no pescoço dos seus inimigos como símbolo de poder, de humilhação, para com aqueles que estavam sendo conquistados. Então, na história, geralmente vai ter esse contexto, um contexto mais histórico. Mas é claro que o mais importante aqui não é o contexto histórico, mas o contexto teológico, a finalidade teológica desse ato de pisar sobre o pescoço dos seus inimigos. Porque nós encontramos essa figura em vários textos das Escrituras. Eu vou citar aqui alguns. Deuteronômio 33, 29 diz: bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do seu socorro e a espada da sua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as tuas alturas. 1 Reis 5:3. Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pode edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que os cercaram, até que o Senhor põe seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Também o Salmo 110, verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. A figura do ungido do Senhor, aquele que então finalmente pisaria sobre o pescoço do seu inimigo, nos faz recordar de que texto, que é o texto básico, na verdade, de toda essa figura. Gênesis 3:15. O filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Vemos então, por meio desse ato de Josué, dizer: olha, pisem no pescoço dos seus inimigos. Ao mesmo tempo, Josué estava apontando exatamente para essa verdade que já fora revelada desde o momento em que Adão e Eva pecaram. E demonstrando que mesmo diante daquele pecado, ainda assim a igreja do Senhor, por meio do seu ungido, aquele que finalmente então seria enviado pelo Senhor, finalmente pisaria sobre a cabeça, sobre o pescoço dos seus inimigos. Mas é interessante que essa figura,
ela é direcionada não somente para aquele que é ungido, para aquele que é o capitão general do exército do Senhor, mas também ela acaba sendo transferida para a própria igreja. O próprio Salmo 91:13, pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Romanos 16:20, e o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Também na primeira carta aos Coríntios 15:25, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E só mais um texto, Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Observe que então, a igreja ela triunfa, porque ela é conduzida por aquele que esmaga a cabeça dos seus inimigos. E nós sabemos muito bem que esse é o nosso Senhor, aquele que já fora revelado em Gênesis 3:15 e que fora descrito em toda a história das Escrituras e que tem se demonstrado em toda a história da igreja. Diante disso, meus amados, eu quero então fazer a conclusão. Diante do juízo divino, Deus salva a sua igreja, Deus conduz a sua igreja, assim como conduziu em meio à perseguição no Egito, em meio também à morte dos primogênitos, mesmo que os primogênitos de Israel fossem poupados. Mas onde encontrar refúgio? É interessante que nós vemos descrito nesse texto os 5 reis que se esconderam em uma cova, que foram arrancados dessa cova, levados para um madeiro, do madeiro novamente retornam para a cova, e lá é posto uma grande pedra, e o texto diz que lá estão até o dia de hoje, ou seja, com certeza ainda estão lá até hoje, mas ele se referindo àquele momento. É interessante que o nosso Josué, o nosso Senhor também fez o mesmo percurso. Primeiro foi pendurado no madeiro. Logo em seguida também foi conduzido para uma cova, o lugar da morte, onde a morte reinava. Diz o texto também que ali foi posto uma grande pedra. E assim como Josué colocou guardas, lá também diz que guardas foram postos para que pudessem vigiar, para que supostamente os seus discípulos não viessem roubar o corpo. A grande diferença é que o texto de Josué vai dizer que esses reis estão lá até o dia de hoje. Porém, quando vemos o nosso Senhor Jesus, quando ele ressurgiu dos mortos, e as mulheres ali então diante daquela cova e não encontraram nada, os anjos perguntam, por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Então, de fato, esse é o nosso refúgio. Aquele que mesmo diante da morte, mesmo no local onde a morte reinava, porém, nem a morte pôde detê-lo, nem a morte pôde vencê-lo. Pelo contrário, ele é aquele que ao terceiro dia ressurgiu dos mortos e que finalmente então se coloca como sendo o nosso refúgio, o nosso abrigo, aquele no qual nós podemos então finalmente encontrar nele segurança e abrigo para a nossa alma. E ele venceu a morte exatamente triunfando dos seus inimigos no madeiro, como diz lá na carta, né, aos Colossenses. Ele vai dizer, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E também Colossenses 3:3, porque morrestes,
e a vossa vida está oculta, ou seja, está escondida juntamente com Cristo em Deus. Que nós possamos então, cada vez mais, fazer do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso castelo forte. Que Ele nos abençoe e nos conduza com a sua graça. Amém.